Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Estamos começando agora mais uma live de prosa. Hoje, dia 6 de abril, dia 6 de maio, me perdoe, dia 6 de maio de 2020. E hoje estará presente conosco aqui, participando dessa live de prosa, o pastor Adalberto Rangel, da comunidade Lar, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Vamos estar tendo uma prosa muito abençoada e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração, trazer algumas verdades acerca do Oriente Médio, de missões naquele lugar, né? E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Tá convidando o pastor Adalberto agora para a gente dar início e Deus possa falar ao nosso coração. Beleza, povo de Deus? Um abração aí pro pessoal que está entrando. E pastor, a paz, tudo bom? Paz, querido Felipe, como é que você está, meu irmão? Tudo tranquilo, Tô bem, sim. graças a Deus. Bem, graças a Deus. Quanto tempo, hein? Pois é, quanto tempo. E você anda por onde? Tô em Casa Nova, na Bahia. Sertão de Casa Nova, na Bahia. Coisa boa, coisa boa. Isso. Muito bom. Naquele período da escola, que a gente ficou 3 meses lá, nós estávamos em São Félix do Coribe, na Bahia, no oeste baiano. E ficamos 2 anos lá, servindo uma missão lá. E agora Deus nos trouxe para Casa Nova. Já vamos fazer 1 ano agora em julho, aqui em Casa Nova, na Bahia. Como é que passa rápido, hein? Coisa É, boa. tempo voa demais, pastor. Amém. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite aí. Muito legal, sua prosa. Amém. Beleza. Se apresenta aí para o pessoal que está entrando na live aí te conhecer. Creio que tem uma galera do seu Instagram entrando aí. Tem um pessoal aqui também. Né? Quem é o pastor Adalberto, de onde, né? E fica à vontade aí. Então, falar da gente é meio constrangedor, mas vou tentar aqui. Então, Beleza. atualmente eu sou pastor da comunidade Cristã Lar, em Cabo Frio, no Rio, e tenho envolvimento aí já há uns 10 anos, né, com os refugiados. A gente fundou e lidera um projeto chamado Lar, Levando Amor aos Refugiados, que ajuda projetos que servem aos refugiados especificamente, né, da Síria, do Iraque, da Guerra do Oriente Médio, e também tem uma casa de acolhimento em Cabo Frio. Então a gente ajuda lá, projetos lá, e também os que estão aqui, a gente dá um suporte. Em 2016 abrimos um negócio como missão, chamado Lar Café, que é um projeto que levanta recursos e dá emprego para o refugiado. É um projeto bem missional aqui também, para poder sustentar essas atuações. Sou da equipe executiva do Perspectivas, que é um movimento americano de missiologia, que assim dá ferramentas para que a igreja envolva e mobilize os seus membros. Sou membro do PEN, Profissionais em Missões, da MTB, e parceiro da Missão Evangélica Árabe do Brasil, que é uma missão brasileira que treina e capacita cristãos para servir no mundo muçulmano. Então é isso, Ó, basicamente, aí. bacana. Bem engajado na obra do Senhor, né? Isso é bom demais. E sim. Bom, entrando dentro da nossa conversa aí, né? Que a gente elaborou aí para a gente poder estar batendo uma prosa, né? Conversando um pouco, né? Nesse tempo Sim, agora, a gente vê que nos povos muçulmanos, né? Existe uma perseguição muito grande, um fechamento muito grande para a pregação do evangelho, né? E isso não é de hoje, né? Não é um fato novo, é algo que já vem de anos e anos. E aí, olhando, né, dentro dessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, né, questão de pandemia, coronavírus, crise econômica, crise na saúde, crise política,
tudo isso se desenvolvendo, né? E eu vejo que já esses fatores de crise política, econômica e tal, tem se apegado muito mais à nossa nação. Mas olhando para o Oriente Médio hoje, com essa pandemia, com essa crise na saúde, tem rolado assim uma abertura maior para entrar com a pregação do Evangelho, ou eles têm se fechado mais ainda com o medo que tem trago nessa pandemia? O que está rolando lá no mundo muçulmano nesse período? Então, o mundo muçulmano, ele é um bloco, digamos assim, que envolve aí 57 ou 58 países e 3.000 e acho quase 3.100 etnias, grupo de povos chamados não alcançados, né? Ou seja, que não tem evangelho ou que tem um grupo com menos de 2% evangelizado. Aham. A grande dificuldade do mundo muçulmano é que foi algo gerado exatamente em cima do combate ao cristianismo. E junto com isso, não é só um conjunto religioso. O islamismo ele se funde com leis de país que adotam o islamismo. Então, o poder esteve sempre atrelado ao líder religioso. Isso complica, porque não ter conversão num país como Marrocos, que é um país muçulmano, é um crime. Não é só uma questão de mudança religiosa, é um crime. Então, é um bloco não alcançado, que precisa do evangelho, muito complexo. Juntando com isso, o islamismo, o livro sagrado deles, o Corão, ele é um livro em árabe, porque dentro da cultura deles, Deus fala só em árabe. Então, você ainda tem uma diferença muito grande na parte de língua, uma dificuldade muito grande. O árabe é uma das línguas mais difíceis de se aprender. Então, alguém que falar em pregar para o muçulmano é uma coisa complexa. Agora, especificamente nos tempos de pandemia, o que acontece? O muçulmano ele caminha a vida toda com medo de não ir para o céu, porque ele acredita em céu, acredita em inferno, acredita em juízo final, Aham. mas Alá é um Deus que foi criado por Maomé totalmente impessoal. Eles não sabem como é que é. Nós conhecemos algum um tipo ou um pouco do caráter do nosso Deus. Por quê? Porque ele Aham. habitou entre nós, é um Deus Emanuel. A gente tem um relacionamento pessoal com Deus. O muçulmano não. Ele tem um relacionamento impessoal. Ele não sabe como é Alá. Então ele caminha a vida toda querendo fazer boas obras, cumprir lá os 5 pilares do islamismo, para que Alá possivelmente venha aceitá-lo. O momento de pandemia é um momento que ele fica tenso. Por quê? Ele não sabe se está pronto para morrer. Nunca sabe o muçulmano. Então é um momento que eles realmente estão num confronto grande diante essa crise mundial, com medo de morrer, e é um momento que ajuda, propicia, Aham. porque eles estão quebrantados. Porém, qual é a dificuldade? O isolamento. Né? O isolamento dificulta hoje uma evangelização relacional, que é o tipo de evangelização do mundo muçulmano. Você precisa se relacionar. Não é uma coisa que dá para distribuir um panfleto, não é uma coisa que você fale rapidamente. O islâmico, o muçulmano, ele é uma religião que saiu do mundo árabe, embora o maior país muçulmano não é árabe, mas por ter saído do mundo árabe, ela vem com uma cultura de relacionamento, né? Relacionamento entre pessoas. E esse momento é um momento difícil por causa do isolamento. Então você tem, sim, uma oportunidade, porque eles estão com medo de morrer, e por outro lado, uma dificuldade que é a necessidade de estarem isolados. Né? Então, é um momento complexo. Nós estamos no mês do Ramadã, que é o mês sagrado do jejum do muçulmano, que começou dia 27 de abril.
E eles não estão podendo ir nas mesquitas durante o dia, porque não pode se aglomerar. Até o Ramadã Aham. deles está complicado, né? Assim como nós temos também enfrentado a dificuldade de estar junto em igrejas, né? Então, é mais ou menos Aham. isso. Ah, bacana. E dessa questão aí, né, quais são os efeitos assim para os missionários que já estão no campo lá, né, que tem acarretado para eles? Porque dificulta o relacionamento, né? E o Sim. forte de missões entre esses povos é o relacionamento, né? Quais os efeitos que causam para eles? Sim, o que acontece? Tenho contato com os missionários lá, e alguns têm aproveitado esse momento e oferecido alguns projetos de socorro. Por quê? Por Aham. exemplo, num país do Oriente Médio, existia lá uma escola de inglês, que é um projeto missionário, para refugiados. A escola não está funcionando. Então, o que o grupo missionário fez? Abriu o espaço para acolher refugiados que não tinham lugar ou para ajudar, para hospedar aqueles que estavam em condição pior para se recuperar. Então, tem sido uma estratégia usar ali de forma diferente os seus projetos missionários. Agora, Aham. quem não teve uma oportunidade dessa, tem aproveitado, e é isso que eu tenho visto assim como um tempo precioso, para estar com Jesus. Se tem uma parada que é difícil no mundo muçulmano, é que as estratégias são complexas. E às Aham. vezes se cria muita atividade de ajuda, de aula, e consome muito do missionário. E ele Aham. perde o tempo que ele tem que ter de comunhão com Cristo, o tempo no seu quarto secreto. Portanto, esse é um tempo de alinhamento de muito missionário no seu quarto secreto. Esse Verdade. tem sido assim o que eu tenho ouvido da parte dos missionários que não podem, né, estar se relacionando, e eles têm se dedicado à comunhão com Jesus em seus quartos secretos, que é muito bom, que a partir disso suas mentes são alinhadas com Jesus, né, eles têm realmente uma direção para onde ir, né, que a pandemia vai passar, né? Uau, verdade. Esse eu tenho visto também como um tempo precioso para isso, né? Para a gente Sim, entrar para esse lugar secreto e voltar a se alinhar com Cristo, né? Que a gente vê, sim, infelizmente, na igreja, assim, olhando, né? A gente vê que a igreja tem feito muitas coisas que de repente Deus nem pediu para fazer, por causa de estar sim. desalinhado ao que Deus está querendo que faça, né? Interessante isso daí. E Concordo. para nós também aqui no sertão também tem sido um período muito importante nesse caso também, de termos esse tempo de entrar para o quarto, de buscar o Senhor no secreto e de nos realinhar também ao propósito dele. Porque a gente também está tendo essa questão da limitação, né, de ir para os povoados, de fazer os cultos. Agora que está rolando as medidas para poder estar liberando de pouco a pouco para voltar, né? A Sara perguntou aí, pastor, você comentou a respeito da mudança de religião, né? Ela perguntou se a penalidade para quem muda de religião nesses locais é a morte. Nós temos casos, sim, porque primeiro que é um crime. O muçulmano, ele quando ele muda, tem na carteira de identidade dele, tem no certidão de nascimento, porque o país ele adota a lei islâmica como sua lei, como constituição. Então, você quebrar, sair debaixo das leis islâmicas, você está saindo debaixo das leis do país. Então, a primeira consequência é que ele é um criminoso. No geral, ele pode ser preso, pode ser processado em alguns países, e naqueles países onde o islamismo é mais extremista, sim, pode ser morto, né, pode ser condenado como traidor, sim. Né? Não em todos os países que professam o islamismo, onde a maioria islâmica são islâmicos. Né? Por exemplo, Aham, Turquia. Turquia tem 99% de muçulmanos, mas oficialmente ele é um país laico. Ele não adotou
a lei, a Sharia, que é a lei muçulmana, na sua Constituição, embora tenha grande maioria. Mas a Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Irã, dando um exemplo assim, são países muçulmanos. E cada um, ele adota ali um critério, uns mais rigorosos do que os outros, né? Então não há um padrão, mas a pena de morte é algo comum para alguém que trai, que sai da religião, né? Rapaz, a gente ouvindo falar assim, né, é algo assim, que mexe com a gente, né, porque nós vivemos num país laico, né, você pode mudar de religião, Exatamente. de tudo, a hora que você quiser, e ninguém vai te perturbar e tal, e a gente Então, vê no... Marrocos, se Aham. você portar uma Bíblia, você é preso por portar uma Bíblia. Não pode carregar uma Bíblia no Marrocos, entendeu? Portar só a Bíblia, entendeu? No caso de países assim, você ter a Bíblia no seu smartphone, isso facilita alguma coisa ou existe uma vistoria, algo do tipo também para tentar inibir isso? A utilização da Então, Bíblia no smartphone. existem muitas estratégias. As Aham, organizações missionárias que trabalham com a parte linguística desenvolveram um aplicativo que, à medida que você vai passando, ele vai enviando a Bíblia para os smartphones em volta, entendeu? uau, Então, existem uma série de estratégias que acontecem. Mas, claro, precisa estar bem disfarçada, é porque realmente é proibido, né? aham. Mas nós temos, não sei se você já ouviu falar das Bíblias em áudio, que são tipo um walk-talk, que, Sim, por sim. exemplo, o Paulo Brito, que é missionário lá na Tanzânia, ele usa, né? Tem uma Aham, organização que só faz isso, né? Então a pessoa ganha aquele radinho, que não é um radinho, quando aperta está a Bíblia em áudio, porque são povos que não têm grafia, não sabem ler. Então, assim, aham. várias estratégias aí são criadas, né? Porque um dos motivos do nascimento do islamismo foi porque não havia tradução da Bíblia para o árabe. Lembrando que o islamismo foi criado, né, no século VII, no início do século VII, quer dizer, 600 e poucos anos depois de Cristo, né, onde já Uau. havia Bíblia. A compilação, o cânon bíblico foi feito no ano de cento e pouco, ou seja, já tinha Aham. 500 anos que tinha Bíblia, mas E não tinha ninguém, tradução. não tinha tradução para o árabe, ninguém realmente focou a evangelização no mundo árabe, e aí os árabes, como nação grande e forte, almejavam por um líder religioso. E aí Maomé se entendeu como líder e criou a religião à parte. Então, a tradução de Bíblia, ter a Bíblia, é algo fundamental para o avanço do Evangelho, né? Uau. Bacana. Tem uma pergunta do Jonathan aí também, perguntando quais conselhos você daria para alguém que deseja ser um missionário em um país do Oriente Médio. Então, essa pergunta estava também no Instagram, né? Você compartilhou o conselho que você Isso, daria para jovens para que isso. quisessem ir para o mundo muçulmano. Então, primeiro é orar para que Deus confirme isso. Porque é uma vocação, um chamado bem específico. Sim. Ser missionário no mundo muçulmano requer uma paixão apostólica muito grande, um desprendimento de muitas coisas, porque vai requerer alguns anos de preparo, esses são os conselhos, né? Primeiro, se realmente orou, confirmou isso, buscar uma organização cristã que vai prepará-lo para o mundo muçulmano. Aprender a língua, pelo menos o inglês, seria muito bom que se o mundo muçulmano, seja, se for, por exemplo, for lá à Indonésia, precisa Aham. empreender a língua da Indonésia, a cultura da Indonésia, ou seja, ter um preparo específico para aquele contexto. Porque o islamismo, ele muda. O islamismo do norte da África é um islamismo chamado islamismo popular. Por quê? Porque Aham. se mistura com os cultos à natureza, o animismo. O animismo é aquela religião
que crê em coisas sobrenaturais da árvore, da cachoeira, dos animais. E o aham, islamismo da África, ele mistura, ele incorporou parte do animismo. Então ele é muito diferente do islamismo da Arábia Saudita, que é o islamismo mais puro, como do Egito. É diferente aham, do islamismo lá da Ásia, que também incorporou coisas de budismo, do hinduísmo. Então, o conselho é procurar se preparar especificamente para aquele local que Deus chamou, investir tempo nisso, estar disposto realmente a, aham. a participar dos sofrimentos de Cristo, estar disposto a colocar realmente a sua vida à disposição do Evangelho, porque o mundo muçulmano requer realmente uma entrega intensa. A batalha espiritual é grande, a cultura é diferente, radicalmente diferente. As dificuldades de compartilhar não são poucas, porque o que Satanás criou do islamismo, ele rompeu a capacidade do muçulmano de entender a paternidade. Né? Por isso, Deus é uma pessoa, então, impessoal. Por quê? Aham. A descendência de Ismael foi expulso por Abraão. Ismael é da onde veio os árabes. Então, já vem na cabeça deles, espiritualmente, um bloqueio com relação ao seu pai. O pai de Ismael, Abraão expulsou ele. Já tem um bloqueio. Maomé era órfão. E ele que criou o islamismo. Maomé não tinha uma figura de pai com autoridade. E o islamismo, ele carrega isso. Ele nega que Jesus é filho de Deus. Ele nega a paternidade. Então, esse é um bloqueio grande que é necessário que o missionário que quer servir nesse mundo aprenda, conheça do Corão, gaste tempo estudando, porque o Corão, que é o livro sagrado deles, é o caminho para falar de Jesus, do Evangelho. Não a Bíblia, porque eles creem que a Bíblia foi adulterada. Mas você Aham, consegue pregar Jesus através do Corão. Então, para isso, o aham, missionário precisa se preparar bem. Os conselhos são esses. Né? aham, Uma paixão apostólica, desejo de ser pioneiro, desejo de estar disponível para tudo que acontecer, preparo, disposição, procurar uma agência missionária, uma organização que prepare bem e fé, porque o Senhor está fazendo. Né? É isso. amém. Uau! E para ele poder chegar num país desse, é necessário entrar. Você entra como um estudante, um profissional liberal, vai trabalhar com algo, ou você chegando para morar no lugar sem nenhuma restrição, ou existe alguma restrição para você ir para um lugar desse? Existem restrições, sim. Isso é uma das coisas também que tem sido desafiador. Né? Tem Aham, país, tem países do Oriente Médio, eu vou evitar citar aqui para não ficar gravado, né? Tem aham, países, né, que realmente você não consegue entrar com visto religioso, você não consegue um caminho normal de país aberto. Então, aham, você precisa de criar estratégias. Às vezes, o negócio, uma profissão te abre portas. Conheço missionário que entrou como sendo jornalista, como sendo fotógrafo, alguns foram ser técnico de futebol, ou seja, criaram caminhos para que fosse possível ser visto, usaram a sua profissão, usaram aquilo que Deus deu, que às vezes parecia sem sentido, que é o seu trabalho, que alguns chamam de secular, mas esse foi aham, o caminho de visto. Porque chegar lá, olha, eu vou ficar aí, eu sou pastor, eu sou missionário, não vai ser permitido entrar. verdade. Você pode entrar como turista, como estudante? Pode. O turista tem um tempo limitado para permanecer. O Aham, estudante, você tem que ingressar em um estudo. Os países também, às vezes, exigem que você abra uma conta no banco e tenha lá um valor mínimo para provar que você realmente consegue se manter ali sendo estudante, porque senão todo mundo diz, eu sou estudante, vou estudar. Beleza, prova aí, você tem dinheiro para se manter? Então, eles exigem isso. Mas isso aham, varia de caso a caso, por isso que especificamente não dá
para generalizar, né? Então, cada país tem o seu método aí, mas as profissões, as estratégias têm sido cada vez mais interessantes. Uau, massa. Agora, olhando, voltando para esse caso dessa pandemia, coronavírus e tal, existe alguma iniciativa da igreja, assim, para poder enviar enfermeiros ou médicos para poder ajudar? Ou, em contrapartida, existe essa necessidade no mundo árabe, ou lá eles são bem supridos, né, de médicos, enfermeiros, ou eles têm padecido com a necessidade, né? Então, de maneira geral, se a gente falar em nação árabe, Oriente Médio, são Uhum. países estruturados, né? Você pega Líbano, se você pegar até a Turquia, que é a metade Ásia, Oriente e um pedacinho da Europa, país muito estruturado. Arábia Saudita, Jordânia, são países que são muito bons na área médica, têm bons hospitais e estão conseguindo aí, nessa pandemia, seguir, né, um caminho razoável. Com dificuldade por causa do aumento, você vê Irã está com um número enorme de casos de coronavírus, né? Uhum. Mas, quando você vê as nações africanas, norte da África, que são muçulmanas, né? Uhum. E aí você muda completamente a configuração. A MIAF, né, eu sou bem conhecido do Paulo Feniman, que é o presidente da MTB e também diretor da MIAF, Missão para o Interior da África, tem tido algumas iniciativas nessa área médica, porém, as necessidades têm sido grandes, né? Não está fácil porque a coisa está complicada, países fechados, dificuldade de locomoção. Uhum. E a ideia é que alguns projetos missionários nesses lugares, eles já se transicionem nesse momento para projetos que possam dar um tipo de socorro. Mas existem algumas iniciativas, não são muitas não, tá? Mas essa, por exemplo, como eu dei exemplo para você no início da nossa conversa, está acontecendo. A base missionária virou um local onde está acolhendo e ajudando alguns doentes, entendeu? Uhum. Essa seria algumas situações, Você né? tem visto, né? É. Bacana. E os povos muçulmanos, né? Cresceu o número de conversão nesses últimos anos. A gente vê que na Síria, a Síria está passando ainda, né? Mas alguns anos atrás passou por um conflito muito grande, né? Nessa guerra da Síria, eu acompanhei por vídeos no YouTube, né? O Estado Islâmico tentou levantar um estado de califa, né? Se você puder explicar um pouco a respeito do que é isso também, né? Sim. O que é levantar um califa e tal. Mas eles passaram por uma crise muito grande, né? Houve uma abertura maior lá por eles verem, por estarem dentro dessa circunstância bem agravante, na questão também de houve conversões ali. Você tem algum dado, alguma história a respeito disso, né, dos povos muçulmanos diante dessas circunstâncias? Sim, sim. A gente tem algumas informações. Deixa eu explicar primeiro o que foi ali o movimento do Estado Islâmico, Daesh em árabe, né? O nome é Daesh em árabe, né? Ou ISIS Uhum. em inglês. O que acontece? Existe uma profecia no mundo muçulmano em que um dos califas, califa é o sucessor de Maomé. Maomé Uhum. morreu de maneira assim repentina, não tinha filho homem, os filhos homens morreram quando criança, então não tinha um sucessor de sangue, descendente. E houve Uhum. ali uma sucessão dele através do primeiro discípulo dele, chamado Abu Bakr. Ele foi o primeiro califa, ou a pessoa que sucedeu Maomé. Aliás, o Abu Bakr que compilou, que juntou ao Corão, porque Maomé era analfabeto, ele não escreveu o Corão. O Corão foi revelado a ele, ele transmitiu de forma oral. Então, essa sequência de. Aí houveram outros califas, né? Que Uhum. foram. Só que um desses califas, eles dizem que
ele foi assunto aos céus, não morreu. E a profecia diz que ele vai retornar de forma triunfante. E para que ele retornasse, era necessário estar o islamismo da forma do tempo de Maomé, ou seja, um califado. O nome califado é uma nação cujo rei é o califa, um sucessor de Maomé. Sucessor não de sangue, porque não tem. Então, alguns extremistas, né, que é o que difere muito os tipos de islamismo, é como eles se veem. Né? Esses extremistas entenderam que estava próximo de vir a se cumprir essa profecia, e então resolveram criar ali um novo Estado, o Estado Islâmico, um país para que viesse a se cumprir a profecia dessa vinda desse califa. A guerra da Síria foi uma guerra civil, onde um grupo de rebeldes se rebelou contra o governo sírio. E isso provocou um enfraquecimento, uma pobreza ali, inclusive nas forças sírias. E nesse enfraquecimento, esse grupo viu ali uma oportunidade de tomar alguns territórios. E assim nasceu o avanço do Estado Islâmico ali na Síria. A capital do Estado Islâmico foi Raqqa, estendendo o domínio ali no norte da Síria, estendendo para o Iraque, tomou parte do território iraquiano e sírio, e a ideia deles era ampliar, dominar tudo para fundar o Estado, o governo anterior da Dilma chegou a separar um terreno em Brasília para o consulado do Estado Islâmico. Acredite você. Foi real isso aí. Porém, não aconteceu, né? Não aconteceu, né? Eles estão derrotados naquela região, enfraquecidos, e eles migraram com as alianças que eles fizeram. Fizeram alianças com grupos terroristas da África e da Ásia. Então, eles migraram um pouquinho para essas regiões e estão aí querendo ressurgir nessas regiões diferentes. Então, só para explicar aí o que foi o movimento do Estado Islâmico, o Califado Islâmico, né? E aí a gente migra aqui para conversões. O fator mais, se é que pode se comemorar alguma coisa da guerra, que praticamente não tem motivo, é que a guerra provocou essa crise de refugiados, a fuga, o deslocamento de povos fechados, etnias de difícil acesso, que foram deslocados para outros lugares e ficaram em vulnerabilidade, com necessidade de ajuda. E isso deixou eles abertos para receber ajuda de cristãos, que aí vieram com o pão e mais o pão da vida. Então, a gente tem notícias de igrejas que surgiram na Turquia, de refugiados, né? Refugiados sírios, refugiados iraquianos, que encontraram Jesus em meio à ajuda de cristãos. E houveram várias conversões de povos difíceis, pessoas desses povos. Né? Então, existe realmente um lado razoável na parte de evangelização, embora não precisasse ser assim. Né? O Senhor queria que a gente estivesse lá com os pés lá para pregar o evangelho, mas ele interferiu para tirar esses povos de lá. E muitos estão nas nossas portas. Nós temos aqui no Brasil 50 nações, 50 etnias não alcançadas como migrantes no Brasil, né? Que nós podemos fazer um evangelismo transcultural dentro do nosso país. Portanto, refugiados e movimento de povos é algo que a igreja precisa olhar como uma ação de Deus, uma oportunidade. Aliás, em Mateus capítulo 24, né, Mateus 25, Jesus disse para acolher ele como estrangeiro.
Acolher o estrangeiro é uma ordem para a igreja. Então, Verdade. a crise de refugiados é algo que a igreja tem que assumir como algo de Deus para que ela seja a igreja. Né? Então, todo esse movimento tem realmente sido instrumento de Deus em meio à dor para que houvesse outras conversões. E tem havido, Uau, tem havido. uau, que bênção. Glória a Deus. Isso é, ao mesmo tempo que é animador, né, para a gente fica triste pela questão da guerra, né, de ter que haver a necessidade da guerra para que os povos venham, né, se abrir e buscar refúgio e aí a igreja agir e não, né, uma ação assim que a gente vê na sua totalidade da igreja, né, mas um ou outro que vai se disponibilizando para ir, né? Sim, Infelizmente, a gente vê a igreja brasileira muito fechada em si, né? Suas sim. programações pessoais, no seu crescimento pessoal, e muitas das vezes não olha a necessidade do próximo, né? E aí, pastor, o senhor já visitou povos alcançados, já viajou para algum país desse? Você tem alguma experiência assim, né, impactante que você carrega com você que você poderia compartilhar conosco? Eu tenho uma experiência, eu vi ali a pergunta, né? A Aham, experiência mais marcante na minha vida, eu estava na fronteira da Síria, fazendo visitas a tendas, a refugiados, que eles fugiam lá da Síria e adentravam ali no outro país, no norte do outro país, é onde a gente estava servindo. A minha filha morou ali um tempo e a gente esteve lá, em viagem temporária. E ali a gente viu num terreno duas famílias numa tenda da ONU, tinha pouco tempo chegado da fuga da Síria, isso foi em 2014, e um dos obreiros nos indicou lá, e a gente chegou lá, eles estavam com muita necessidade, tinha um bebê doente, eram 22 pessoas, duas famílias. Os muçulmanos têm muitos filhos, né, porque filhos são vistos como bênçãos de Alá. Então não há nenhum tipo de controle de natalidade, eles são família de 7, de 10 filhos, é comum. Então eram dois irmãos, cada um com a sua esposa, e os filhos dando um total de 22 pessoas, numa tenda da ONU, uma tenda comprida. caramba. Muitas crianças. E então ali o bebê estava doente, eles não tinham nada. A gente conheceu e logo saiu, foi ao supermercado comprar umas doações para eles. E retornou e eles ficaram muito gratos, sentamos assim no chão para conversar. E aí me veio um desejo de orar por eles para que Jesus curasse o bebê. Aham. E eu não podia fazer isso, falar de Jesus, né? Eles eram muçulmanos, bem tradicionais, um deles ficava com aquela continha, não sei se você já viu, que é tipo um terço. É uma Aham. pulseirinha que tem 33 bolinhas, porque dos ritos de reza dele é recitar os 99 nomes de Alá. Então aquilo tem Ó, 33 bolinhas para você dar 3 voltas e não esquecer nenhum nome de Alá. É muito comum caramba. eles conversarem e ficarem ali, né, botando a mão. Então eles eram bem rigorosos. E aí eu perguntei, tinha um tradutor do inglês para o árabe, e perguntei, olha, pergunta para ele se eu posso orar pelo filho dele. Aí o tradutor falou, ó, com calma, né, olha o que você vai falar. Mas perguntou, e eles estavam muito gratos, que a gente tinha levado comida e tal, fralda para o neném estava assado, compramos pomada. E aí ele permitiu, não, pode orar. Né? E aí orei, Jesus toca aquela criança, cura ela, para que eles fiquem marcados para sempre Uau. que Jesus os curou. E foi embora. Fomos embora. A minha filha morou lá um tempo, e numa dessas, no futuro, meses depois, não sei quanto tempo, a minha filha me manda um WhatsApp e fala, pai, você não sabe o que aconteceu. Você lembra daquele homem que a gente visitou quando vocês vieram aqui? Eu falei, não. Então, eu entrei numa casa, o homem me olhou e falou, como é que está o seu pai? Seu pai está aí? Aí ela falou, eu fiquei espantado, como é que o cara aqui conhece você, pai? Aí eu perguntei, ele falou que vocês tinham
Nós tínhamos visitado ele quando eles tinham chegado na tenda. E aí ele falou, mandou um recado para você, mandou dizer que aquele dia a oração, o Deus de vocês curou o bebê deles. Uau. Então, aquele momento foi sensacional. Eu nem me lembrava mais, eu fui resgatar a foto deles, que foram muitas viagens. E eu fico imaginando, para o resto da vida, ele vai olhar para aquele filho e vai falar, o Deus dos brasileiros, Jesus, curou o meu filho. Para estar marcado. Então, essa foi uma experiência, assim, top. Uma experiência negativa, que perguntaram aqui, né? Uma outra situação, nós visitamos um homem que foi da Al-Qaeda. Um homem muito terrível. Não vou citar nomes, lugares, a gente não sabe para onde vai isso. E ele estava muito tenso, porque ninguém sabe que ele é agora um homem que fala de Jesus. Ele se converteu e é escondido. Mas ele é um homem respeitado e sanguinário. Foi sanguinário. Foi da Al-Qaeda, do exército, líder. E foi um dia muito tenso. Um dia muito tenso. Porque a gente não sabia desse detalhe, mas ele estava muito tenso. A gente entrou na casa dele, ele botou os calçados todos para dentro, para que ninguém... Porque você não entra calçado dentro da casa de um muçulmano. Você deixa lá de fora, porque você senta no chão, é um hábito. E aí ele fechou a casa toda quando a gente entrou e botou os calçados para dentro, para ninguém... Tipo assim, tem um monte de gente na casa, porque vê um monte de calçado lá de fora. Ele estava muito tenso. E aquele dia foi um dia tenso. Nós sabíamos que ele tinha sido ameaçado. Os extremistas chegaram para ele. O que você está se relacionando aí com o pessoal que ajuda refugiado? Ele falou, ele explicou. Eles estão ajudando as crianças refugiadas. E quando a gente entrou na casa dele, ele estava tenso. Esse dia foi um dia tenso. Um clima tenso, pesado. E a gente veio depois saber quem ele era. E a gente ficou tenso depois, mas na hora foi tenso, mas depois foi pior. Descobrir quem ele era. Então, porque a fronteira com a Síria, ela é um local muito complexo. Tem terrorista, a minha filha ficou lá e colocaram bomba no supermercado, no único supermercado que tinha, mas a polícia lá, o exército desarmou a bomba, mataram os terroristas, porque tem muito infiltrado, extremista, tem tráfico de criança, tráfico de pessoas, escravidão sexual, tem tudo um movimento complexo. Então é um clima muito pesado, né? Então, à noite é proibido sair, mulher não pode andar na rua sem o seu marido, e tem que andar olhando para o chão, entendeu? É muito, muito complexo. Então é um local tenso aí, a pergunta que foi feita aí, os riscos, os riscos existem. Uau! Você falou a respeito de crianças. É uma porta as crianças para poder chegar nas famílias? Cara, eu vou dizer que é uma porta e uma janela escancarada. O que acontecia lá? Você imagine, Felipe, crianças que vieram fugindo da guerra. Crianças que viram gente morrer, viram bomba estourar, pessoas amputadas, viram muita desgraça, choraram, né? Elas chegam traumatizadas. Um barulho, uma porta que bate assim, elas têm medo. Crianças que não falam, às vezes, não brincam, né? Não tem mais brinquedo. Imagine você está com a sua casa, de um dia para o outro, veio a guerra, você tem que sair correndo com a roupa do corpo. Uau. Esse é o contexto das crianças ali, refugiadas. E o que acontece? Jesus, quando chega e ele transforma. Ele traz alegria, ele toca os corações. Então, o trabalho acontecendo nas crianças, trazendo de volta as memórias infantis, trazendo alegria, o sorriso, trazendo cura aos traumas infantis. O que as crianças que estão no trabalho, nos projetos, levam para casa? Alegria, modificação. Os pais olham assim, meu filho não falava, meu filho, o que está acontecendo com ele? E aí procuravam os missionários, porque estavam vendo os filhos serem transformados. Isso era atrativo para eles. E aí que a gente visitou algumas casas, porque a criança pediu.
A criança visita a minha casa e o pai estava aberto, a mãe estava aberta. Por quê? Porque ele foi curado, a criança. E o pai e a mãe são testemunhas da mudança. Aquela criança traumatizada pela guerra, agora é uma criança que está brincando de novo. Uma criança que está alegre, que está sorrindo. Então, eles querem saber o que aconteceu. E aí ele está aberto para o evangelho entrar. Mesmo sem poder falar abertamente de Jesus. Mas sabe uma coisa que eu aprendi, Felipe, no mundo muçulmano? Que nós somos a voz de Jesus, de verdade, os braços de Jesus. Então, quando você e eu somos missionários lá, quando a gente fala é Jesus falando, quando a gente toca é Jesus tocando. E isso cura, isso transforma, isso liberta. Então é uma maneira diferente até você chegar e falar as verdades que é o discipulado. Já houve libertação através do toque sobrenatural de Jesus através da nossa vida. Isso é sensacional. Uau, glória a Deus. Fantástico. E a igreja, vamos falar da igreja e o missionário no campo. A gente vê que, infelizmente, existe uma cobrança muito grande para o missionário dar resultado, né? Ele chegou no campo, passa 3 meses para ele se adequar ali, para ele se associar, para ele criar um hábito ali novo, aí já começa as cobranças. Como é que é isso para os povos muçulmanos, que é algo bem fechado? Põe 3 meses aí, meu irmão. Então, conheço um missionário, uma família no Marrocos, que até 5 anos no Marrocos não tinha nada para botar no relatório. Nada. Nada. Para dizer, olha, e é uma família que escolheu morar com uma família muçulmana por um tempo, para poder aprender melhor e mais rápido a cultura. Porque o que acontece com o povo muçulmano? Você precisa ganhar confiança. Você precisa comer a comida, se vestir, aprender a cultura, falar a língua. E isso não é rápido. Porque é aquilo, se você chegar lá querendo falar de Jesus, aqui com o Adalberto lá do Brasil está querendo ensinar a gente sabe tudo, a gente é povo antigo. Então, como é que eles vão ouvir o Adalberto falar? Quando o Adalberto passar um tempo lá, eles verem que o Adalberto não está ali passeando. Quando o Adalberto comer a comida deles, se vestir, morar como eles moram. Quando o Adalberto estiver falando na língua árabe, né? Na língua deles, no caso, dei o exemplo do árabe. Aí, o Adalberto é um cara que eu quero, né? Ouvir o que ele fala. Porque ele realmente gosta do nosso povo. Ele realmente é interessado na nossa cultura. Então, vamos conversar com o Adalberto, já que ele come a nossa comida, bebe nosso chá, né? Ele está falando a nossa língua. E isso, cara, isso leva anos. Né? Leva muito tempo. Esse é um dos desafios no mundo muçulmano. Perseverança. A igreja tem que entender e tirar dela essa coisa de ver os resultados. A Bíblia diz que o Senhor levantará uns para semear e outros para colher. Mas é o Senhor que dá o crescimento. Muitos só semearão e não verão a colheita. A igreja tem que entender que o prazer nosso está em obedecer, seja para semear, seja para colher. Então, aquele que entendeu o chamado do Senhor e passou 5, 6, 7 anos e aparentemente não tem fruto nenhum, ele é um grande semeador. E a igreja tem que apoiar, entender isso. Não tem número, não tem resultado. Tem sim, meu irmão, porque o resultado é na eternidade, não é nesse mundo. Então é isso que a igreja tem que aprender. É isso. Esse é um desafio também para o mundo muçulmano. Verdade. E às vezes a igreja ela conta por números, né? E às vezes a gente vê várias igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Isso. E vai chegar na eternidade e vai falar, não tem quase ninguém aqui, vocês conseguiram. Não, Deus, mas a minha igreja era cheia, tá? Mas e as conversões? Aí Deus vai falar assim, você era um bom animador de auditório, sabia encher. Isso aí. Agora, a gente está caminhando para o final da nossa live, pastor. Como é que é para o senhor? Você comentou aí da sua filha, né? Tá morando lá entre os povos muçulmanos, né? Em missões, né? Como é que você ficou sendo um pai, né?
de ver a sua filha lá e sempre tem as tensões, igual você falou, de ter uma bomba no único supermercado que tinha ali na cidade. Como é que fica o coração? É, como é que é isso aí? A minha filha hoje está vivendo no Rio, ela casou, tá no momento de transição, né? Ela tem 28 anos, né? Está na transição Ah, aí, está inclusive grávida, então ela está um tempo fora do campo ó, missionário por meus causa parabéns. do momento. Casou, está grávida, né? Então, Aham, no tempo que a minha filha, ela passou alguns perrengues no tempo que ela esteve no campo, mas é, sempre eu e a Luciana, minha esposa, tivemos muita paz com isso, porque o que a gente mais deseja, eu tenho um filho ainda novo, de 16 anos, o que a gente deseja para os filhos é, é cumprir a nossa missão de cuidar daqueles que são herança do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, é o primeiro entendimento nosso. Se os aham, nossos filhos não são nossos, né? Se os filhos são do Senhor, ele é um pai melhor do que eu. Ele pode cuidar melhor ó, da minha filha, dos meus filhos, do que eu. E o que eu tenho que fazer é incentivá-los a cumprir o chamado do pai deles, o pai de verdade, que é Deus. Então, a gente sempre esteve focado nisso. Em meio a essas adversidades, ela passou. Eu não vou negar para você que existe um sentimento, às vezes, de medo, mas que aham, passa logo pelo sentimento de paz, do cumprimento dela, do chamado dela. Então, aham, eu olho para Apocalipse 11, que fala das testemunhas mártires, que diz que Satanás só consegue matá-las depois que elas cumprem o testemunho. Então, eu entendo que a vida de um missionário ele é imortal até que se cumpra o propósito de Deus na vida uau, dele. Então, não tem nada que possa antecipar a morte de alguém que está servindo. Estou falando de quem serve o propósito de Deus. Não é quem segue o seu sonho, é o propósito de Deus. sim, Não há nada. Ele é imortal. E se ele cumprir o seu propósito, Deus vai chamar ele para a sua presença, porque acabou o motivo dele estar vivo. Então, as testemunhas mártires de Apocalipse 11 nos ensinam que o missionário é imortal até que se cumpra o propósito de Deus na vida deles. Esse foi sempre o sentimento que balizou o nosso coração, glória a ainda Deus. que algumas vezes a gente teve que pregar para a nossa alma. Nossa alma estava assim com aquele medinho, e a gente pregava o evangelho para nós mesmos, e aí vinha a paz e vinha a certeza de que a nossa filha escolheu a melhor parte. Amém, massa. Como diz um amigo meu, ô, quieta alma, fica aí no seu lugar. É isso. Aquieta a alma, é isso aí, é Quieta, isso. igual Davi fazia, né? É Bacana, isso. pastor. Você falando aí, eu me lembrei que alguns anos atrás, em São Félix do Coribe, a gente voltando, teve uma caravana, um impacto missionário, onde a gente estava atuando. E aí o pessoal foi embora no sábado, e aí no domingo fomos fazer o culto na igreja, no povoado, 32 quilômetros da cidade, né? A gente andava na zona rural. E a gente voltando na Toyota Bandeirante, que tinha muita coisa para trazer de algumas igrejas que a gente pegou emprestado. E quando a gente estava chegando próximo à cidade, do nada sai um cara de dentro do mato, encapuzado, com uma espingardona apontando. E aí ele entrou na frente do carro, na hora eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? À noite, já era mais de 10 horas da noite, é um horário que já o pessoal da roça já não circula mais, porque tem os perigos de assalto e tal. E aí, naquele momento ali, o impulso que veio foi pedir às meninas para se abaixarem no banco. Pisei no acelerador, a Toyota reagiu, a gente conseguiu sair. O cara ainda atirou para cima da gente, mas a gente conseguiu sair daquela situação. E aí, na cabeça, assim, eu falei: meu Deus, como é que eu conto uma história dessa para os meus pais, que estão lá no Espírito Santo, né? Vai trazer uma angústia no coração deles, vai trazer uma tristeza. Mas a gente vê assim o cuidado de Deus, né? É. Eu me lembro quando eu fui contar para os meus pais, eles estavam muito em paz também, bem tranquilo. Né? Meu pai, ele é evangelista da Assembleia de Deus, minha mãe também é da igreja. Né? E você vê que eles estão sempre orando. Então,
o que vem, as notícias que vêm, não abalam eles, né? Eu creio que é algo também que aconteceu com o Senhor, né? Quando as notícias chegavam, não abalava, porque Deus já tinha esse sentimento no coração de que não, Deus está cuidando. Né? Foi mais Verdade. um livramento de Deus, mais um cuidado de Deus para nos mostrar que Ele é fiel no propósito, né? Muito bom. É isso. É isso aí. É isso aí. E claro, lembrando que a nossa carne, ela não se converte. Então, Isso. nessas horas, ela grita. Tem gente que acha que a carne vai se converter. Não, a Né? conversão é a alma. Então, nessa hora, a carne grita. É a hora de você exercer o domínio do espírito sobre a carne. Né? É isso aí que Verdade. você falou. Amém. Né? Verdade. Pastor, a gente está chegando aí nos últimos minutos, no final. A hora passou voando. É, Quando é boa, a hora passa que a gente nem vê, né? E aí é eu queria verdade. pedir ao senhor, para a gente estar finalizando essa live, para você deixar uma palavra de encorajamento aí para toda essa galera que está nos vendo aí. Às vezes eles, de repente, não têm um chamado de ir, mas pode orar, pode de alguma forma investir, abençoar, né, na vida dos missionários que estão aí ao redor do mundo, em povos perseguidos, mas perseverando pela graça do Senhor. E também, se puder fazer uma oração aí, para a gente estar finalizando. Perfeito. Eu quero, assim, nos últimos anos, eu tenho cada vez mais entendido que não pode haver segmentação dentro da igreja para que ninguém se identifique com a obra missionária. Diga assim, não, isso não é comigo. O que eu mais tenho tido certeza que nós precisamos, como cristãos, assumir o nosso papel, a vocação de igreja, que ela só existe para levar o evangelho até os confins da terra. Missão é de Deus. A igreja serve essa missão. Ela foi criada. A igreja não tem uma missão. Ela foi criada para esta missão, que é a missão de Deus. Portanto, não faz diferença para o Felipe que está no sertão, para o outro que está nos índios, para um que está na comunidade, numa cidade, uma comunidade pobre, ou que está na África, no Oriente Médio. Porque em todos esses lugares, o Senhor está redimindo pessoas. Então, nós precisamos cultivar esse envolvimento total na missão. Também, eu não gosto de falar que missão a gente faz de 3 formas. Orando, contribuindo e indo. Eu acho que nós temos que fazer as 3 formas, né? Pode ser que você não tenha um chamado pessoal para estar com os pés lá, mas você pode se envolver com alguém que está com os pés lá, além da oração, além do envio de recursos. Você pode fazer uma visita, você pode ajudar no cuidado. Então, nós precisamos de integrar isso. Né? Não pode separar, não pode ter ministério de missões, onde um se identifica e outro não. A igreja, ela está servindo a missão de Deus. Então, se eu posso dar uma palavra de encorajamento, uma palavra, um conselho a quem nos assiste, para se integre. Não existe ninguém passivo na obra missionária do Senhor. Há um lugar, há um jeito que o Senhor quer usar a sua vida. Pode ser que você vai ser mais ativo na contribuição, na oração, mas isso não te exime de fazer uma visita lá, visita o Felipe no sertão da Bahia. Felipe, vim aqui, tirei uma semana, 5 dias das minhas férias para dizer eu estou com você no campo missionário. Eu não só oro por você, como eu também envio recurso, mas eu vim aqui dizer, perguntar como você está, olhar no seu olho, te dar um abraço, dizer você não está sozinho. É assim que eu vejo a integração. A minha palavra de aconselhamento, de incentivo, é essa. E para terminar, me permita orar para esses que estão nos ouvindo e incentivá-los a orar por isso. Para que eles se coloquem sendo a resposta de suas próprias orações. Os moráveis diziam que não faria uma oração que eles não pudessem colocar como resposta de oração. E o meu incentivo para os irmãos, eu quero orar assim, nesse momento. Pai Santo, obrigado pela vida do Felipe, obrigado por todos esses que se colocaram nessa 1 hora
assistindo Amém. essa live, que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, gerando coisas tuas, que não haja ninguém se vendo longe da sua missão, que o Senhor chamou a todos para participar. Que haja pessoas nesse momento que estejam orando, dizendo, eis-me aqui, eu quero estar participando da sua missão. Mesmo que eu não possa estar 100% do tempo no campo, mas eu quero me envolver. Então faça isso, Pai, para que a gente venha honrar